Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Eu e Ela. Sócios. Eu, Leonardo. E eu, Diana. E hoje estamos aqui com quem, amor? Com a Lu Bombom. Isso. Ou Luciana, né? Não sei. Não, Lu Bombom. Lu É a Bombom. marca registrada dela, é Lu Bombom. Tá bom. Então, assim, antes de começar a entrevista, qual é o recadinho? Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilha, manda para todo mundo que precisa saber sobre empreendedorismo, o que quer aprender, o que quer fazer. Então vai lá agora e compartilha. Isso, eu lembrei de outros recadinhos, né? A gente tem que falar dos nossos parceiros. Sim, então, com certeza. quais são os nossos parceiros? Isso é importantíssimo. Reserva é uma das nossas grandes parcerias que nós temos aqui. E a Amazon. Então, link na descrição. Compre bastante camisa lá com a gente. Entra no link e compra por lá. Isso aí. Então, vamos começar hoje com a Lu Bombom. Hoje as pessoas vão descobrir que existe vida após a indústria farmacêutica. É verdade. Né, Lu? É verdade. Mesmo que seja na marra ali na FUMA, mas tem, né? Existe vida. Vivo, exato. Isso aí. Começa? Então, Lu, como que foi essa trajetória sua? Como que tudo começou? Você estava trabalhando na CLT. Você sempre trabalhou na indústria ou você teve alguma outra? Bom, antes da indústria, eu fui professora, né? Eu me formei muito nova e aí eu fiquei 5 anos como professora e aos 21 eu já estava na indústria. Entendi. E aí, quanto tempo você ficou na indústria farmacêutica? Na indústria eu fiquei no total de 18 anos já. 18 anos. 18 anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Lu na indústria farmacêutica. Eu nunca copiei nada das ações dela. Gente, Nunca. Nunca, né? Pois é, mas eu acho que esse é o grande bacana, né? Do trabalho de equipe, que a gente faz essa troca. Verdade. Pra gente chegar aos objetivos. Sim. E é um grande aprendizado também, né, a indústria farmacêutica. Porque você tem que ser criativo. E a criatividade é algo que, para quem empreende, é primordial. Eu tinha bastante criatividade, por isso que eu não copiava nada de ninguém, entendeu? Eu lembro de uma história, eu não vou falar o nome de produto, né? Que tinha uma embalagem diferenciada e tal. E a Lu não era da minha equipe, era de uma outra equipe. Verdade. Aí um amigo em comum falou assim, não, pô, que a Luciana fez isso. Aí eu liguei pra ela. Ô Lu, o que tu tá fazendo aí e tal? Não, eu comprei um saquinho assim, fiz isso, fiz assado. Eu, tá. Aí comecei a copiar e mandei foto pra ela falando, olha aqui o que eu tô fazendo. Aí ela, pô, mas tu tá me clonando aí. Mas eu tenho que usar a criatividade de quem tem, né? Você sabe que eu tinha um médico que eu visitava e ele, todas as vezes que eu chegava com alguma ação diferente, ele falava assim, menina, você tá no lugar errado. Você não tinha que ser propagandista, você tinha que estar lá no marketing. Eu falei, doutor, ainda não me descobriram. Já era um sinal. Já era um sinal. Gente. E o que aconteceu nessa trajetória aí que te deu esse desperte para sair da CLT, né, da indústria farmacêutica, que mal ou bem te dava uma certa estabilidade, né? Sim. Para empreender, para fazer uma outra coisa? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Antes de eu sair totalmente da indústria, o meu marido ele já precisava de um apoio, assim, de umas ideias do que fazer, porque ele tinha saído de uma empresa. Aí eu falei assim, a gente gosta tanto de fazer festa, né? Eu já vivia lá no mundo da indústria farmacêutica fazendo encontros, eu sempre estava muito envolvida, né? Nos encontros, nos aniversariantes do mês e tal, uma coisa que eu sempre gostei. E aí a nossa filha tinha nascido, falei, vamos fazer umas coisas para o aniversário da Valentina? Ele, tá bom, vamos. Aí ele topou. Eu falei assim, Vitor, por que você não investe nessa situação? Ai, Luciana, porque tem milhões de pessoas fazendo isso. Eu falei para ele, Vitor, tem milhões de pessoas fazendo tudo. Né? Se a gente for pensar assim, a gente não vai fazer nada. Começa. E aí naquela época estavam surgindo os sites e venda através de sites. Né? E aí começou assim, vamos vender produtos personalizados para festinhas, e assim foi. A coisa foi sites andando. E Facebook, que você está falando? Isso, redes sociais. Facebook, né? Era a onda do momento. E aí começamos. Até que uma colega que tinha uma casa de festa nos convidou e ela falou assim, Lu, preciso de alguém, de repente, para começar a fazer as decorações de casamento. Né? E que eu comecei ao contrário. Geralmente as pessoas começam com festas infantis e
vão migrando para casamento. E eu comecei com casamento. E aí dali eu Você já foi no mais pesado, né? Fui no mais pesado, no mais pesado. E ali eu já comecei a ganhar experiência junto com o Vitor nesse ramo. Mas por que você foi no mais pesado? Porque foi a oportunidade que teve no momento. No momento. E aí eu fui comprando acervo junto com ele, mas tudo era com o intuito de incentivá-lo. Não era a peça-chave na época. Quando surgiu a questão da saída, porque a minha linha terminou, saí da empresa, mas aquilo me deu um baque. Aí uma amiga minha falou assim: Luciana, por que você não investe em festas? Eu falei: menina, calma, como assim que eu vou viver de festas? Eu acho que eu via festas como um paralelo, como uma diversão, um hobby, e não como o meu sustento. Aí fui fazer algumas entrevistas, fiz. Daí me deparei com a situação problemática feminina, né? Os gerentes que me entrevistavam, eles estavam mais preocupados em saber se eu iria engravidar novamente. Ah, sim. Você está falando que você foi fazer algumas entrevistas na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica. Para tentar retornar. Para tentar retornar. Eles estavam preocupados mais se eu engravidar novamente. É como eu ia fazer um setor muito grande se eu era mulher. Só que eu já tinha 18 anos nisso. Não tinha nem por que me fazer essa pergunta. Eu ia lá com a minha pastinha com os resultados, ninguém me perguntava nada. Se parecia que não era importante, né? Não era importante. O problema era se você ia engravidar, se eu ia engravidar e se eu ia conseguir executar. Ali falou assim: gente, para mim acabou. Porque se aos 42 anos as perguntas ainda são essas, eu não estou nesse mercado, isso não me pertence. Porque a insegurança deles não me cabe. Falei: Vitor, agora que a gente vai investir tudo. Então eu peguei toda a parte financeira e investi em festas. E aí foi de casamento, depois eu fui para uma outra casa e continuamos com parte infantil. Bom, no decorrer de 3 a 4 anos, eu já consegui ali, antes da pandemia, fazer 20 festas por mês. Caramba! E isso virou o nosso sustento, graças a Deus, e me deu super força. E aí eu também, antes da pandemia, nós iniciamos com o buffet. E foi aí que tudo começou. Até aí era só decoração. Só decoração. Aí depois de 3 anos você começou a investir em buffet também. E deu super certo, mesmo com pouco tempo. Porque eu peguei toda a minha bagagem da indústria farmacêutica em termos de administração, análise de cliente, treinamento. Eu treinei todos os meus garçons, as cozinheiras, sabe, para entrar no feeling, naquela coisa que eu gostaria. Porque como eu sempre fui fora da caixinha, eu não queria aquele garçom, sabe, naquela formalidade. Porém, eu queria um serviço diferenciado. De qualidade. E aí eu fiz tudo isso com o pessoal. E a coisa deslanchou. Mas aí veio a pandemia e aí tudo mudou. Eu falo isso pro Leonardo, que na indústria farmacêutica acaba te dando uma base muito boa das coisas, porque a gente tem que ser muito disciplinado em tudo. Sim. E a gente faz muitos cursos também, né? Isso. E aí te dá uma base. A demonstração viva de que treinamento isso aí. É uma constante. Com certeza. A indústria é muito boa nisso, né? Isso aí a gente não pode reclamar, não. A gente tem uma estrutura por muito boa de investimento. treinamento. Se você sai dali e implementa em outro segmento, que é o que você fez, com a qualidade que você já sabe como é que é, Exato. O atendimento é outro. A gente fala às vezes de restaurante, né? E dificilmente a gente é bem atendido em algum restaurante. Sim. E os que nós somos bem atendidos são caros. Pode ser consequência, não sei, mas que é algo que se o mais baratinho tivesse um atendimento melhor, a gente poderia ir muito mais nele do que no outro. Exato. Porque eu acho que o Brasil é um país que ele tem mão de obra de sobra. Porém, não é qualificada. Não. E aí é que está a questão. E uma outra coisa também super importante na minha vida, falando de buffet, eu não cozinho nada. Eu sou péssima na cozinha. Mas eu fui estudar a respeito da comida. Então, eu fiz diversos cursos e eu estudei por conta própria sobre a questão de armazenamento, qual é o alimento que é mais perecível, como eu devo... Então, quer dizer, eu fui estudar a respeito daquilo ali. Então, quando eu montei a minha equipe, eu contratei cozinheira. Ok, ela sabe cozinhar? Sabe. Mas como é que ela monta o prato? Eu quero empratar desta forma
essa receita. E aí eu fui moldando as coisas. Então, quer dizer, eu sou geralmente o caminho inverso das coisas. Então as pessoas me olham, mas você não cozinha? Não, eu não cozinho. Eu administro o buffet. Entendeu? Que são coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Porque geralmente a dona de buffet é quem cozinha. Eu não. Eu sou a coordenadora do buffet. Em todas as festas eu estou ali, em pé, na cozinha. Isso aqui é assim, isso aqui é neste pratinho, esse aqui é com este talher, isso aqui, entendeu? Mesmo tendo toda a minha equipe completa, eu sempre estou. Mas o gerenciamento é bem isso, né? Exato. O gerenciamento, você tem 10 funções dentro de uma empresa. Não quer dizer que você sabe fazer as 10 funções da empresa, mas você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Porque na hora que um desses liderados vier falar com você sobre algum assunto, você já sabe mais ou menos do que se trata. E nós temos aí diversos exemplos, né, de empresas no mundo que... se você é contratado por um determinado cargo, ok, mas antes de você assumir aquela função, você passa por outras, para você entender o funcionamento da coisa. Isso aí. A gente tem experiência assim na indústria, né? Sim. Às vezes a gente reclamava, assim, o cara é gerente de marketing, mas nunca foi propagandista. E aí o cara cria algo dentro de uma sala, por mais que ele faça pesquisa, que ele vá numa agência, mas ele não viveu aquilo dali. Exato. Então aí chega pra gente assim na rua para trabalhar de tal maneira que, cara, sem pé sem cabeça. Isso. Aí você vai e pega, não, eu vou fazer o que o cara tá falando, porque se veio da empresa, eu vou colocar em prática. E aí no dia a dia da prática a gente vai adequando, isso aqui vai, isso aqui não vai, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que diminuir ali. E no teu caso, por exemplo, é um caso bem específico com isso, né? Isso. Porque assim, você vai pegar várias funções dentro do teu segmento que você estudou para ter conhecimento, que eu acho que a indústria te ajudou muito nisso, e que você também acaba desenvolvendo a pessoa, porque a pessoa vem sabendo fazer um prato de comida, mas faz da maneira dela. Da maneira dela. A gente nem sabe se ela teve treinamento, às vezes tem gente que tem dom. Exato. E aí você vem com o dom e você vem para dar o feeling da coisa. Aí. Vai requintando, vai realmente treinando a postura, né? Que isso também foi uma coisa que eu sempre conversei isso lá em casa, trocando informações com o Vitor, né? O quanto é importante e quanto isso foi importante para minha vida profissional, né? Porque eu fui uma pessoa, né, Léo, vocês trabalharam comigo e sabem disso. Eu participava de tudo, mas eu sabia que aquele ambiente ali era o meu ambiente profissional. Então, isso eu trouxe para minha vida, né? As redes sociais e tudo. Eu sei o quanto isso impacta na minha venda hoje, na minha credibilidade, às vezes de pessoas que passam anos sem me ver e hoje estão junto comigo. Você investiu aí em qualidade de serviço e apresentação também, Exato. Né? Apresentar é uma coisa bonita. Realmente são lindas. Agora, assim, já parou para pensar o quanto de coisas que ela teve que aprender ontem para colocar em prática hoje? Porque, assim, não é só o que você está fazendo. Não é. Você tem que... Rede social, você tem que aprender. Se você não sabe mexer, você tem que aprender a mexer. Até porque quem está começando não tem como pagar. Vou pagar fulano para fazer isso. Não, eu e Vitor, a gente... marido, né? Sempre. Eu tenho uma pergunta sobre você e o Vitor. Você está vendo, gente? Ó, questão da sociedade é um negócio. O Vitor, depois a gente tem que chamar ele aqui sozinho. Né? Tem que chamar. Já é outro programa. Tem que chamar. Como é que é trabalhar com seu marido? Literalmente 24 horas. Só curiosidade, não é nada assim muito mais. Mas como é que é? Assim, ainda bem que nós somos... Rapidinho, Lu, diferentes. deixa eu só fazer um corte. Porque assim, além de marido, pelo pouco que eu conheço vocês, pelo tempo, né? Ele é um grande parceiro, né? Muito. Ele sempre tá, grudadão junto, pai e tudo. Ele é bem... Sempre. Lá já na indústria, eu já contava com ele como sendo um paizão. Porque eu viajava muito. E É a imagem que eu tenho dele. É a imagem que eu tenho dele. Numa boa. Né? E cansei de ter que sair do trabalho correndo, porque ele chorava na porta da escola da Valentina quando ela chorava. Então eu tinha aí, né? A gente sabe bem como é isso. E sempre foi tudo muito ao contrário. Então ele sempre curtiu muito o supermercado e eu não. Sempre foi ele que cozinhou em casa e eu não. Então eu acho que a gente veio ali, Deus deve ter falado assim, gente, manda pra essa menina a cara metade dela, mas vamos completar. Para Para poder completar um outro ali. Para poder completar, exatamente isso.
Então ele muito calmo e eu em 220, até 440 e aí tá. Aí tem agora, né, empreendendo junto, trabalhando junto 24 horas, papapá. De vez em quando eu tô lá, né, na calmaria e ele tá lá em 440. Não, que bom que oscila, né? Quando um desce, outro sobe, né? Vocês conseguem se equilibrar. Exatamente. O problema é os dois lá em cima, aí que deu ruim. E aí é por isso que dá certo. Ah, maneiro. Entendeu? Então, assim, a gente tem autoconfiança, né, um no outro em termos de relacionamento, que isso sempre foi muito bacana, porque para você trabalhar junto, você precisa disso. Sim. E às vezes não precisa nem ser casal. Se você tem uma pessoa que queira trabalhar junto, que fique muito tempo, é igual a casamento. Ô Lu, eu falo muito isso sobre, eu falo assim, conexão. Você vai conversar com alguém, não precisa ser casado, mas você vai conversar com alguém e que tu tem que sentir que a conexão sua tá batendo com a dele. Quando tem uma discrepância, cara, vira a página, anda. Eu tenho um exemplo aqui dentro daquele menino ali. Cara, eu fui conversar com ele a primeira vez e tal, eu falei com a Diana, eu cheguei, cara, senti uma conexão com ele maneira. Porque ele tá na mesma vibe que eu. Apesar dele ter idade para ser meu filho, né? Mas ele tá na mesma vibe que eu. Isso é bom, né? Mas olha, muitas vezes lá atrás eu venho lembrando, assim, o Vitor por ser muito mais, vamos dizer assim, pé no chão, e eu sempre fui muito mais sonhadora. Ih, cara. Então o Vitor ele vinha assim, mas Luciana, oi, você acordou com essa ideia hoje? Ele falou, gente, tudo bem, Valentina, tua mãe todo dia acorda com uma ideia diferente. E eu sempre fui isso mesmo. Isso sempre me motivou. Né? Eu falo, olha, então hoje a gente começa com cesta de café da manhã. Isso é gasolina, Lu. A gente tem que viver assim. Porque sagitariana, eu falei, gente, eu detesto mesmice, não, a gente tem que implementar uma coisa nova ou até aprendendo com os próprios erros. Sim. A gente não acerta sempre. Ou então vamos mudar isso aqui? Que é o ideal, né? A gente precisa melhorar. Entendeu? Então, assim, não é evoluir. Você ver o erro, dá aquela diz, hoje tô, né, mais desmotivada, não, peraí, levanta, vai, né? E muda. Temos que mudar, muda. E também já tentei empreender com outras coisas nesse meio tempo aí, sobre, já tentei com roupa infantil. Eu não curti, achei que ia gostar, achei que não dá olha, não tem minha cara. Parei e continuei outra coisa. Acho que a vida do empreendedor é assim. A gente estava falando ainda há pouco sobre a parte psicológica. Você estava falando de que você tem que ter autoconfiança. Você trabalha isso em você? Porque, por exemplo, para mim isso tem que ser trabalhado todos os dias em mim, né? Isso já é natural de você ou você trabalha essa parte de eu sou boa, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar certo? Como é que é isso para você? Eu sou muito assim? positiva nas coisas que eu quero fazer. Mas no início, eu confesso que eu tinha que diariamente, né? Se motivar. Sabe, parece assim, a gente tem que ser reprogramado. Ô Lu, quando você fala no início, você fala na transição, né? Na transição. Tá. Né? Porque não é só você tem a tua família, né? Tipo assim, gente, como eu vou fazer isso? E aí, me lembro muito que naquela época, a minha mãe, né? Mas como assim você vai largar a carteira assinada? Caramba, eu te vejo trabalhar muito mais hoje até do que antes. Mas empreender é isso, né? A gente trabalha muito mais. Não existe sábado, não existe domingo, é domingo a domingo. Como diz o Vitor lá em casa, todos os dias são segunda-feira. Isso aí. Mas eu posso ouvir a música do Fantástico e não me embrulhar o estômago. Não chorar. Porque é muito triste você falar de belíssimos empregos e que você tem gestão tóxica e que afunda o profissional. E aquilo ali para mim foi assim, uma gota d'água. Então, peraí, o que eu não quero fazer com a minha equipe hoje? Eu já sei, que não me serviu de lição. Eu jamais faria com o próximo aquilo que eu não quero que faça comigo. Então, eu aprendi na prática, né? E essa transição aí, eu precisei buscar essa autoconfiança, quer dizer, cada vez mais, né? E aí eu fui estudar, né, o que eu queria. Eu estudei online, eu muitas vezes não tive grana para investir em cursos que eu até gostaria de fazer, eu não tinha.
Então, eu falei, vou estudar. A rede social... Isso que eu ia falar, a internet está nas suas mãos, né? está nas tuas mãos. Então, isso me fortaleceu de tal forma que eu busquei o que eu queria. E ali, eu implementei o que eu já tinha no resto da minha vida. Toda a vivência, né? E aí, entendeu? Então, o que eu não aprendi em curso, eu aprendi na prática, eu aprendi trocando informações com pessoas do ramo, né? E que hoje são minhas clientes, que são minhas parceiras, e isso é muito bacana. Porque a pessoa que entra num negócio e pensa que ela vai chegar em algum lugar sozinha... não vai. Eu falo muito isso lá em casa com a Diana. Eu falo assim, cara, hoje em dia, se você não... E assim, as pessoas que você almeja chegar tem que ter o mesmo pensamento. Sim. Porque se não tiver, não adianta, é o que a gente conversou, né? Não adianta você querer se desligar de algo e parecer que tu tá com uma bola de ferro na perna ali e não consegue andar. Total. E você sabe que esse pensamento, ele faz bem para a pessoa, para o profissional, para quem está ao redor. Por quê? Hoje eu me pego, se eu não tenho a vaga para aquele cliente naquele dia, eu caminho para uma outra amiga minha, que é minha concorrente. E é uma concorrente que você também tem que dar a mão, né? O outro envia, o que o outro envia. Ou então, se você não sabe e você quer alcançar alguma coisa, olha, poxa, não sei, estou numa dúvida. Liga para a pessoa, e aí, você já fez assim? Como é que você fez? Gente, isso é muito bacana, ninguém chega no caminho. É verdade. Entendeu? E você tem que confiar. Sabe aquele velho ditado? Confia no teu taco e vai? Entendeu? Porque a concorrência, o estudo da concorrência é leal. Né? E a gente teve isso muito vivo na indústria farmacêutica. Verdade. Porque a gente se dava com todos os concorrentes. Na verdade, o nosso dia a dia era mais, né, todos os dias almoçando com um cara que nem nunca trabalhou contigo, e hoje eu tenho amigas que são basicamente amigas e irmãs, que nunca trabalharam comigo diretamente. Mas que todos os dias estavam ali. Então, o respeito, o aprendizado com o outro, é isso que a gente troca, na vida. Isso aí. A gente sabe que você começou 8 anos atrás, né, que você falou. Sim. A gente sabe que teve um marco aí nessa trajetória para quase todo mundo, né, que foi o 2020. Mudou alguma coisa? Você teve que se reinventar? Você teve que fazer algo diferente? Eu acredito que sim, porque você fazia festa e praticamente acabaram-se as festas. De um dia para o outro, eu vinha numa linha de 20 festas mensais e no dia seguinte eu não tinha nada. E aí eu falei, gente, primeiro, né, deu aquele baque, morri, levantei e falei, e agora? E aí eu comecei assim, bom, vamos tentar fazer o que a gente tem nas mãos, sem grandes investimentos, com tudo fechado, o que a gente vai fazer? Aí eu resolvi fazer cestas, né, cestas da manhã, boxe, porque eu sabia que eu tinha que atingir todos os públicos. Eu não podia ficar só com cestas, com os preços lá em cima, porque na verdade estava todo mundo parado. E aí foi assim. Eu comecei com cestas, café da manhã, aí eu pegava todas as datas comemorativas. Dia das Mães, eu criei Páscoa, até feijoada de São Jorge eu vendi. Tá? Eu vendi tanto que depois eu falei assim, gente, eu só esqueci. Podia ter mais São Jorge na frente, né? Eu só esqueci de uma coisa. Como é que eu vou entregar tudo isso? Porque eu vendi muito. E detalhe, sem cozinhar absolutamente nada. Então eu peguei fulano, que eu peguei ciclano, que eu já montei a feijoada, que eu não sei o que. Então assim, eu fui a vendedora da parada. O Lu ainda tinha que entregar quente, né? Ainda tinha. Ainda tinha quente. Aí o Vitor falou assim, tá bom, e agora? Gente, eu falei, bom, pra tudo tem um jeito, querido. Vamos fazer o seguinte, isopor, embalagens térmicas, e aí eu corri atrás, aí vim de São Paulo, chegou a tempo, né, embalagens que seguravam mais e que eram possíveis de sobrepor dentro de um boxezinho e não amassar, porque eu precisava manter quente, eu precisava de um lugar com muita quantidade, e assim foi, gente. Entregamos de carro pelo Rio de Janeiro, a feijoada de São Jorge. E sem trânsito. Tava tudo vazio. Eu teve esse benefício. Isso já se passaram, né, alguns anos. Sim. E tem gente que me faz a feijoada. Que bom, que bom. Marcou. Marcou. Geral. E marca mesmo, né? Porque foi uma época assim muito, né? Muito difícil. Que as pessoas queriam coisas diferentes porque estava bem complicado. Até a festa da Valentina foi delivery.
Eu passava com ela na casa de todos os amigos. Eu e lembro. depois eu entregava um saquinho e Amigo aparecia na portinha, dava tchau, dava máscara. Tchau, máscara, eu entregava a lembrancinha e assim foi. Além disso, né, eu acredito que você deve ter usado muito as redes sociais nesse momento, mais do que nunca. Foi a minha carta. E você já sabia usar, você teve que se reinventar nisso também? Ô Lu, só aproveitando essa pergunta, você, nesse momento, até esse momento, você usava com muita frequência a rede social Não, ou passou pós-pandemia? Eu usava só como, por exemplo, o Instagram, eu usei como, eu colocava fotos. Só uma vitrine. Vitrine. Sem intenção. Sem intenção nenhuma. Só para De efetivar uma venda, né? Fica mais fácil. Olha lá na minha rede social, né? Se você tem alguma dúvida, se você quer ver. Porque é como se fosse um álbum. Para mim era assim. Com o passar do tempo, com essa questão da pandemia, eu fui criando. Aí eu comecei a dividir. Tem que ser vendedora mesmo no Instagram. Exato. Eu falei, pô, não posso colocar cesta na minha página de decoração de festa. Porque a pessoa fica perdida. Pô, o que ela vende? A pessoa vende tudo. Essa é a grande verdade. Luciana passou a ter Valentina Coisa e Tal Festa, passou a ter Valentina Gourmet e Tal, que era o buffet, e passou a ter Valentina Delivery e Tal, que era a cesta. Uhum. Com o passar do tempo, eu vi que eu tinha que ter isso mesmo, para facilitar a visão do meu cliente. Porque hoje, né, o meu cliente que escreve no WhatsApp, ele vem e fala assim, você faz coffee break? Faço. Ah, você faz decoração? Sim. Hoje eu tenho até um site que reúne a nossa história, feito por nós dois, nós não contratamos empresa nenhuma. Meu cliente tinha sido uma empresa. Não foi. Eu mandei uma mensagem para você, eu falei, Lu, onde que tu fez isso? Me indica aí para eu poder contratar a pessoa. Né? Dando lá os pitacos, estudando e mandando ver. E ali eu percebi que eu tinha um leque, mas que o meu cliente precisava enxergar, né, a empresa nessas divisões, para me facilitar. Uhum. Você acabou fazendo uma segmentação, né? Sim, e eu não tinha conhecimento de uma maneira geral, assim, eu estudei muito sobre rede social. Não. Já tive um canal no YouTube e que eu confesso que eu parei porque eu não tinha conhecimento. Não dei sequência. Mas você foi evoluindo com o tempo, né? Com o tempo. Você faz um negócio que é muito legal, que a gente até conversa bastante, que é assim, cria o problema. Mas eu vou pensar, vou fazer isso, vou fazer... Não, cria o problema. Eu quero vender microfone. Beleza, você já arrumou alguém para comprar? Não, mas eu não tenho para vender. Arruma alguém para comprar primeiro. Exato. E é o que vocês fizeram. Que quando comprar, você vai dar o jeito de entregar e de vender. Acabou. Olha, o que eu posso dizer nesse tempo que eu estou empreendendo é que não existe mas o que você faz para você ter sucesso? O sucesso é uma situação relativa para cada um. Onde cada um quer chegar. Verdade. Mas assim, não existe um resultado assim, eu faço isso. Todos os dias você faz alguma coisa para você ter um objetivo. Não tem segredo do bolo, né? Da receita, não existe. Não tem. Eu acho que é uma busca diária, né? No que você quer vender. E o que você falou foi primordial. Por quê? Se você chegar e falar assim, eu quero vender esse microfone aqui, eu vou vender esse microfone aqui. Né? Hoje, né, daqui a algum tempo eu já estou inaugurando lá a casa de festa com uma amiga minha, que eu vou administrar a casa, e ela não tinha essa experiência de evento, de festas, ela vem de outro ramo. Né? E aí ela falou assim, mas Luciana, eu estudei toda a concorrência ao redor, tudo minuciosamente, para eu entender aonde eu estava entrando. Mas eu falei para ela, agora eu quero ouvir de você o que você quer da sua casa. Mas aí ela falou assim, mas se a gente colocar, eu falei, não, vai dar certo. Você sabe por quê? Porque a gente vai vender que aquilo ali é isso. E é isso que o cliente vai receber quando chegar aqui. Não se preocupa, porque se o cliente chegar aqui e a gente falar que o verde é verde, que o azul é azul, a gente vai vender os dois assim. Aí ela, então tá. Por quê? Porque as pessoas ficam almejando muito vender só aquilo que a pessoa espera, mas ninguém sabe o que o cliente espera. Às vezes você surpreende e você vende de qualquer forma. Isso aí. E surpreender é tão bom, né? Exatamente. A gente gosta de ser surpreendido com o cliente. O melhor é você não ter expectativa elevada. Porque se você tem uma expectativa muito elevada, a frustração não pode ser maior ainda e aí acabar com tudo. Entendeu? Então, assim, se você for construindo degrau a degrau,
vai chegar lá. É isso aí. E assim, o cliente que fala, eu não queria assim. Ok, aquele cliente não é seu. Ô Lu, você, em toda a sua área de empreendimento, você tinha algum plano B ou não? Não tinha nenhum plano B. Quando eu entrei nisso, eu entrei de cabeça. Não fui uma empreendedora que primeiro planejei tudo para depois executar. Não foi nada disso. Eu cheguei e falei, eu quero fazer isso e eu vou fazer. Uhum. Eu não tinha um capital de giro gigantesco, eu não tinha 100% de conhecimento, eu tinha vontade de fazer. Entendeu? Eu peguei, fui lá e fiz. Você foi se moldando no caminho, no processo. No processo, exatamente. Entendi. Entendeu? Porque naquilo que você planeja muito, eu não tinha esse tempo. Só uma curiosidade, quando aconteceu isso tudo de 2020, você pensou naquele momento em fazer uma outra coisa? Ou não? Não. Eu assim... Você já pensou logo em se reinventar? Porque eu precisava do dinheiro para sobreviver. Até porque eu acho que para ela tentar fazer uma outra coisa, é ela voltar para o zero de novo, para estaca zero, né? E ela já tinha uma história, ela já tinha um segmento, né? Por isso eu botei o mesmo nome, Valentina, tá? Não é de fácil, assim, eu já tinha esse nome, eu falei, poxa, mas se eu criar um negócio de cestas, né? A pessoa não vai associar que sou eu, então não vou mudar de nome. Você fez vários braços. Aí eu fiquei, e eu fiz isso. Você aproveitou a marca, né? Eu aproveitei a marca. Para que a pessoa visse e associasse, não, ali está Luciana. E isso é uma coisa muito interessante sobre a profissional Luciana e a marca, né? Porque hoje eu já trabalhei em outras casas, já administrei outras casas de festa, hoje eu estou indo para essa, né? Com força total, porém, para todas as pessoas que me contrataram, eu falei, olha, eu quero tudo muito direitinho assim em relação ao, ok para você, em relação à festa, tudo que a gente falar vai acontecer, porque essa é a Luciana. Eu quero que a pessoa que entra aqui na sua casa fale assim, pô, se ela tá aqui é porque é verdade. Porque você gera credibilidade, né? Já pensou, tu entra no mercado, você fala que vai ter uma coisa 3, 4 e não tem? Com meu nome por trás. Se eu for para o mundo de uma outra pessoa e que, pô, né? Se ela der uma rateada, acabou. Verdade. Quem é a Luciana? Não é isso. Então a gente precisa, isso eu sempre tive, né? Essa coisa assim, ó, o certo é o certo. Então, todo mundo aqui me vê assim, ó, se ela tá lá, aquilo funciona. Então, é a minha imagem ligada à minha empresa. Ô Lu, deixa eu tirar uma curiosidade. Na empresa do kit, do lanche, a gente sabe que tem uma concorrência assim gigantesca, né? E a gente vê cada um mais maravilhoso do que o outro. Exatamente. Como é que você, Luciana parece ser alguma coisa séria, né? Como é que você, Lu Bombom, consegue sobressair diante desse cenário, desses concorrentes, que não são poucos, são muitos, né? Então, primeira coisa que eu vi é que tinha um muito requintado e tinha aquele que não tinha detalhe nenhum. Eu falei, eu não quero nem muito e nem tão pouco, porque o que eu via dos meus clientes e dos meus amigos, consultório médico, que foi aí que ganhou a força, né, do meu coffee break delivery. Eu via que o espaço era pequeno. Muito. Entendeu? Que muitas vezes... Quando não tinha, né? Quando não tinha. Mas que tinha que ter aconchego. A pessoa tinha que se sentir abraçada ao receber aquilo ali. Um carinho. Porque, olha só, presentes, não sei o que ela ganha do paciente, que ela ganha da empresa, aquilo ali não ia fazer diferença. Então eu peguei embalagens simples, porém que ficavam fechadas, principalmente pela questão da época da pandemia. Então tinha ali todo um cuidado, porém eu personalizo. O que é esse personalizar? É algum cuidado, é a logomarca de quem está recebendo, ou a cor de quem está dando, porque às vezes, né, tem aí os compliances da vida e que não pode realmente ter um nome, mas alguma coisa ali tinha que ser associada à imagem, sabor, né, fazendo toda a diferença. Tem que ter um toque especial, né? Exatamente, então eu entrei ali.
Muitas vezes a pessoa até olha e fala assim, nossa, mas isso tudo é caro, né? Um exemplo, por exemplo, eita, mas bolo, sanduichinho, isso aqui, dá isso tudo? É porque a pessoa acha que é como ela vai ali na padaria que ela compra um bolo. Não. Eu fui ali, eu tenho fornecedor disso, eu tenho por trás de mim uma equipe, eu tenho por trás de mim, porque até o guardanapo é da cor da logomarca. Não, e até assim, para você fazer um kit personalizado para 100 pessoas é um preço. Entendeu? Para 20 é outro. Aí o pessoal fala, não, mas é mais barato. Não, quanto menor, ele acaba saindo unitariamente mais caro. Festa. Isso aí. É igual a festa. Isso aí. O trabalho que me dá para 30 pessoas me dá para 100. Isso aí. Porque o meu tempo e o trabalho, gente, de todo um planejamento é o mesmo. Ainda tem entrega, né? Ainda tem Além entrega. de tudo isso, tem entrega. Então, às vezes a pessoa olha assim, mas você cobra taxa de entrega? Gente, o que não cobra entrega? Você, para qualquer canto que você vá, você estacionou, pagou. Às vezes a gente está comprando alguma coisa pela internet, você vê lá, frete grátis, aí você pega o preço, exemplo, tá? R$500. Aí o outro que você paga o frete, ele está 480 e os 20 é o frete. É o frete. Sim, tá você vai pagar embutido ou não embutido, mas você paga a entrega. Até porque quem entrega tem que receber. Tem que então receber. É fato. E o empreendedor, que geralmente, né, a gente vê aí uma alta taxa no nosso país de empreendedores, todo mundo é pequeno. Então, assim, você não tem um capital de giro, né? Hoje a gente já está no patamar que a gente fatura para algumas empresas, né? Não precisa pagar agora, a gente já consegue. Mas, gente, isso aí é um passo de cada vez. Tem que ser degrau a degrau, não dá para... Não adianta você querer, porque você vai se enrolar, sabe? E aí a gente pega assim, mas custa muito caro. Não custa muito caro. Ali atrás tem a minha internet, o meu tempo, a minha vida... toda em função daquele trabalho. Eu ia até te perguntar sobre isso. Aí você tem 3 empresas, né? Sim. E ainda vai administrar uma casa de festa. Isso. E quantas pessoas você tem trabalhando assim por trás? Você tem uma equipe? Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma equipe freela, né? Que eu tenho pessoas que trabalham comigo no buffet. Então, cada empresa é uma equipe diferente. São pessoas diferentes. E outras são só eu, o Vitor mesmo, o Vitor e eu. Porque, por exemplo, o café da manhã, geralmente, a gente tem quem me entrega itens que eu preciso, tipo bolo, não sou eu que faço. Os pães, não sou eu que faço. Eu tenho parceiros que me entregam, né, para aquele dia, para aquela encomenda, porque são itens perecíveis. Então eu tenho pessoas por trás de mim, e aí quem dá o toque final mesmo, aí sou eu e Vitor, porque a gente, 3h30 da manhã, a gente já está em pé para a gente poder fazer a entrega. Para ficar mais ficar padronizado. Padronizado, né? Enfim, são itens perecíveis que você não tem nem como adiantar. Né? E aí a gente tem um limite diário até de entrega. Mais ou menos quantas pessoas vocês têm assim, trabalhando? Então, umas 6 pessoas a gente tem aí ao redor com a gente. Aí como é que acontece a questão da casa de festa? Aí o Vitor fica na administração. Eu ia te perguntar isso, como é que você gerencia tudo isso, cara? Porque assim, são 3 empresas, mais a casa de festa, mais a mãe, filha e marido, né? E marido. O marido sempre é o último, né? É estranho isso, né? Porque ele já tá, principalmente com ele, já tá na dança. O marido é sempre o último. Entendeu? Ele já tá na dança. E como é que acontece isso, tá? O Vitor, ele era muito apegado, né, comigo e assim, eu sempre estava à frente. Só que chegou um ponto que pra gente crescer, eu tenho que andar, e aí um vai para um lado, o outro vai para o outro. E daí deu super certo. Ele segue, eu também tenho minha irmã de apoio, né, equipe família, né, em termos assim, da minha filha em si, graças a Deus, eu tenho a minha família do Vitor dando todo um suporte quando nós dois não estamos. Que é essencial, né? Que é essencial, tá? Mas o que acontece? O Vitor vai administrar essa parte do café, então é ele que vê a agenda, é ele que corta as frutas milimetricamente, ninguém é melhor do que ele é muito bom nessa organização, na separação, tudo é o Vitor. Eu sou a venda, né? Então, indo para a casa de festa, ele vai comigo? Vai, porque ele é o meu suporte de decoração. Eu sou a coordenadora da casa. Então, ele e minha irmã, na parte toda de decoração. E aí, hoje, isso já facilita que existem empresas também que a gente pode contratar e que
que são de minha confiança, e que se eu desenhar todo o projeto, ela faz e eu estou lá só para supervisionar. Que maneiro. Então, eu trouxe também lá para a casa de festa todos os meus parceiros. E isso me facilita muito, porque eu sei que as pessoas têm compromisso. E dali já me facilitou. Então, eu tenho todo o planejamento antes daquilo ali acontecer. Né? É diferente do coffee break, que às vezes aparece um cliente hoje para depois de amanhã. E que aí a Isso gente deve já ser muito consegue. comum, né, Lu? É muito comum. Né? É muito comum. É muito comum. E você consegue atender, Sim, que legal. porque festa é uma coisa mais planejada. Já o coffee break já não é. E festa, se vier de um dia pro outro, tu sabe que é bomba, né? É aquele que furou, que pô, tu tem que remendar lá para poder entregar. Mas também dá certo. Né? Porque, Já assim, aconteceu? Já aconteceu. Tem De gente alguém furou e te alguém chamaram, furou tipo- e vem cá, daqui eu quero uma festa assim. Hoje é tudo muito rápido. É verdade. Então, As pessoas querem tudo pra ontem. É porque você já E está com cada uma vez equipe mais pronta. já são uma equipe Ela já tem uma equipe pronta. Então, Já assim, tô, se aparecer. chama ciclano, e já está treinada, já sabe o que tem que fazer. Isso é Entendeu? maneiro. Muitas das vezes, lá antes já da pandemia, eu já tive dias com 6 festas no mesmo dia. Era a Luciana na casa de festa, Meu Deus. mas eu fui em todas. Caraca. Entendeu? Mesmo se eu dizer, oi, eu vim aqui, deixa eu olhar, tá tudo ok, tá tudo assim. Por quê? Existe todo um planejamento, é igualzinho no escritório, né? A ordem de serviços de cada festinha, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, o buffet chega ali tal hora, o gelo... Agora, é uma baita responsabilidade, né? Porque, assim, você fazer festa, seja de casamento, aniversário de 15 anos, é algo único, né? Único. Aniversário de 15 anos, tudo bem. Agora, o casamento, o cara pode até casar 2, 3 Na vezes. verdade, você mexe com os sonhos, né? Isso aí. E eu vou contar uma coisa pra você. E é triste quando dá errado, né? Não. Eu já vi coisas assim na televisão, que o Gente, buffet as pessoas furou, não têm que... compromisso. Eu fico imaginando, deve posso ser fazer uma muito pergunta triste. assim para ela? Pode, ué. De alguma tristeza que tem, alguma coisa que deu errado? Eu ia contar uma coisa pra vocês agora, assim, que é muito... sabe aquela hora assim que você chega e fala assim, cara, é pé no chão, porque minha irmã faleceu, né, de um infarto fulminante, isso tem 3 anos. Ela faleceu numa quarta-feira, e aí ela foi cremada no sábado. E eu tinha festa na sexta e eu tinha festa no sábado. Nossa. Ali eu me vi assim, gente, né? Como eu tenho que pensar como empresa, porque isso pode acontecer com todo mundo, e isso aconteceu comigo. Você sabe qual foi a minha sorte? Que eu tinha chave da casa de festas. Eu fui lá, eu montei a festa da sexta-feira. Quando acabou a festa de sexta-feira, eu e Vitor de madrugada a gente desmontou e a gente montou a festa do sábado de manhã. Eu fui enterrar minha irmã e eu voltei e eu montei outra festa. E ninguém sabia, a não ser as pessoas Sim. da casa de festa, mas as donas das festas não sabiam. Né? Porque se eu sabia que se eu comentasse, eu ia falar, meu Deus do céu, e a festa da minha filha? Como vai ser? A Luciana vem, a Luciana não vem? Entendeu? Então, Gera hoje, uma instabilidade já, uma ansiedade. Hoje, eu falo isso pro Vitor, né? E lá na casa de festa idem. Tudo que a gente cria, a gente tem que pensar como empresa. Você pode não ter uma equipe grande. Hoje, o meu grupo do WhatsApp, só para vocês terem uma ideia, de toda a nossa agenda, seja do café da manhã, de festa, eu tenho um grupo no WhatsApp que é a minha mãe, que é a minha sogra, que é o meu sogro, tá? Eu, Vitor, toda a família sabe que eu tenho um coffee break lá, não sei aonde da hora, não sei aonde da hora. Porque eu fico imaginando, assim, gente, acontece alguma coisa, né? Nós somos a família, nós somos tudo, mas as pessoas têm que saber qual é o contrato que vocês têm. Né? Igualzinho lá na casa de festas. Eu fiz a reunião, como ela não sabe nada de eventos, não sei o quê, a gente conversou e aí falamos, precisamos pensar como empresa. Sabe? A gente Você não pode coloca achar que... uma empresa Exato. top. Luciana, hoje é decoradora? Quem é a equipe da Todo Luciana? mundo sabe tudo. Vitor, é fulano, é ciclano, sabe que é na festa do jardim, aquela flor vai ter que estar ali na esquerda, na mesa tal. Que bacana. Tem que saber. Porque você padronizou, né? Entendeu? Não importa como você vai fazer, não precisa de muita coisa, não. Não sou nem a favor de muitas coisas, porque às vezes a pessoa que vai estar ali no teu lugar, ela às vezes não sabe nem utilizar determinados aplicativos.
mas faça de alguma forma. Essa sua atitude diferencia muito o líder do chefe. Exato. Né? O líder, ele propaga tudo, você acaba evoluindo as pessoas que trabalham com você a fazer o que você faz, por exemplo. Com certeza. Amanhã ou depois alguma pessoa que trabalha com você, se quiser montar a casa de festa dela, ela pode trabalhar e ter a gestão dela. Porque você está preparando ela para isso, né? Diferente daquela faz o que eu quero. Exato. Isso é muito bom. A pessoa que trabalhar comigo, ela já tem que me dar a entender que ela é uma pessoa assim, proativa. Porque muitas vezes, Léo, a Luciana é decoradora, mas às vezes a Luciana me fez, às vezes a Luciana está lá na cozinha, Sim. tendo que fazer o que de repente está precisando. Tá? Porque quantas vezes eu já peguei pessoas que fecham festa para 70 e convidam o dobro e vem todo mundo. Né? A casa de festa está preparada. A casa de festa, beleza. A casa de festa é sempre preparada. Mas Luciana, como fui na casa da pessoa particular, eu também já estava mais ou menos. E, cara, entra todo mundo da dança. Então, eu sei fazer tudo. É porque no final, se der errado, não é quem está bancando o aniversário. É a empresa que foi contratada. Que empresa Fui lá, é essa? comi mal, bebi mal. E aí a divulgação negativa, ela é muito maior do que a positiva. Porque assim, o positivo eu vou falar com 1, 2, o negativo eu falo com 10, 30, 20, 40, ela não contrata. Festa, que eu tava lá na festa, não sei o que, daqui a pouco eu rodei assim e falei, tô com labirintite. A minha irmã, Luciana, vai agora no hospital, porque pode ser a tua pressão, não sei o que. Eu falei, verdade, eu saí, eu voltei, a dona da festa me viu. Aí eu cheguei lá, tomei medicação, eu estava realmente, foi algum movimento que eu fiz do pescoço e que me deu uma tontura, mas a pressão estava ok, eu me tranquilizei, tomei medicação, voltei, eu estava aí lá, linda e bela, e dei continuidade na festa, mas a festa estava acontecendo normal. Com a minha presença. Maneiro. É isso aí. Entendeu? Além disso... Pode seguir. Eu tenho uma outra curiosidade sobre o seu apelido. Não, apelido não, marca. Marca registrada. Já virou uma marca. Lu Bombom, porque eu acho que quem te conhece agora deve achar que o Lu Bombom vem de alguma coisa recente, relacionada à sua atividade com comida, com doce. E não era. E não é. Né? Quem te deu esse apelido, Lu Bombom? Olha, foi lá no início do trabalho na indústria farmacêutica e eu era muito magrinha. Engraçado, né? Que agora eu sou um bombom recheado. Mas lá eu era de uma indústria farmacêutica, porque como eu sempre fui muito morena e aí existia uma medicação que era um flaconete de chocolate. E aí o pessoal me chamava, né, do nome do produto, coisa que não tinha nada a ver com bombom. Mas aí depois o produto foi até descontinuado, não sei o que e tal. Mas a questão do chocolate ficou, porque na minha época... Você fazia a propaganda dele? Fazia. E aí, muito engraçado, gente. Depois o negócio foi, né, Lu Bombom, porque eu vivia, né, gente, solteira, praiana e carioca. Eu, né, ficava muito, aí ficou essa coisa do chocolate. Ficava bronzeada, aí ficou o Lu Bombom, que vai até hoje. Que vai até hoje. Legal. E é engraçado, né, que como é que quando você pega essa situação, agora você me fez lembrar, até juntando as duas coisas, sobre liderança, né? Quando você não tem medo de fazer o que você está muito certa do que você vai fazer, isso te ajuda muito. Eu tive um período na minha época da indústria farmacêutica que eu trabalhei no mesmo bairro, em 3 indústrias, com os produtos que eram o mesmo, né? A mesma substância. De marcas diferentes. De marcas diferentes. Nossa. Então eu saí de uma, fui para outra, eu chegava no mesmo cliente. Eu falava, mas você mudou? Eu falei, o jogador não muda de camisa? Porque eu não posso. Ainda beijo escudo ainda. Beijo escudo e vi o que era. Eu estudava sobre aquilo. Eu falei, vou pegar alguma vantagem que o outro não tinha. E vou falar, e aí eu vendia. E aí, por isso que aí eu saí do outro, que fui pro outro, e falava da mesma Cara, e coisa. tirar esse rótulo é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas quando eu chegava certa do que eu estava fazendo... Era como se eu trocasse igual jogador de futebol. Trocou a camisa, mudou de time e vai. Você é vendedora nata. Que é importantíssimo hoje. Isso, eu fui você construindo no decorrer do processo mesmo. Você não tem medo de errar, tem? Não tem. Porque eu acho assim, o erro ele já faz parte do processo. Quem tem medo de errar, ele vai ficar preso no erro.
Errou, gente, sacode a poeira, olha só. Errei. Porque a pior coisa é o ser humano que não admite que erra. Gente, eu erro. Acabou. Errei. Conserta e vai. Principalmente assim, hoje, sei lá, vamos supor, fiz a festa, mas a bola veio mais verde, tinha que ser outro tom, não sei o quê. Gente, você tem que corre, conserta, né? Deu para consertar, ok. Mas se houver, chegou um suco que não era para ser de laranja porque o cliente pediu de uva, chegou, olha, eu trouxe errado, tá? Mas eu sei que está errado. Tu tem que assumir, né? Assume, vou trocar. Ou então não dá tempo de trocar, já sabe que no próximo, olha, eu vou te dar um desconto, não sei o que, porque eu acho que aconteceu isso. Porque é muito chato você acontecer algo assim e a pessoa não assumir, dá a entender que o erro é do cliente e não seu, né? É muito desagradável mesmo. E isso tira confiança. Total. Sim. Isso tira confiança. Porque isso já minimiza. Quando você não tem medo, porque você fica com tanto medo de errar, que você não faz. Ou você pega não dá o primeiro faz. passo. Entendeu? Porque vai dar certo, gente. Ô Lu, eu penso 1000% igual a você. Viu? Eu não olho para trás. Eu não olho, mas ideias de marketing. Então, mas eu precisei muito, assim, de alguns anos para cá, alimentar minha mente num processo. Isso. Eu tinha muita preocupação, assim, eu não conseguia gravar um vídeo de falando. Hoje eu já faço com muita facilidade, né? Não tanto assim, mas eu já faço sem... Por quê? Eu me julgava antes das pessoas me julgarem. Só que o julgamento das pessoas não vai mudar a minha vida. Muito pelo contrário, eles podem me derrubar. Então, assim, eu me alimentava muito positivamente, falo muito isso para ela. Eu falo assim, cara, faz as coisas, não espero que os outros vão falar de você. Exato. Faz, você tem que ser parâmetro com você. Porque, assim, se eu for parâmetro, um exemplo, né? O mundo digital, o mercado digital. Cara, tem uns caras que eu amo seguir porque eles falam tudo que eu penso, eu sigo a linha deles, mas eu não tenho a vida deles ainda. Eu não posso viver a vida, eu não posso construir meu livro, a minha primeira página com você que já tem 10. Eu tenho que fazer minha primeira página comparando com a minha primeira página. O que eu posso fazer diferente? Vou fazer diferente. Agora, quando a gente escuta muito, e tem muitos amigos, não sei se você passou por isso, é a minha pergunta agora, tem muitos amigos mesmo, que, frequentam às vezes tua casa, amigo, família, que em determinado momento mais atrapalham do que ajudam. Sim. E aí a gente tem que desconectar desse grupo. Né? A gente tem que desconectar, porque assim, a vibe dele, a conexão dele não está igual a que você está no momento. E também tem aqueles que chegam para você, tapinha nas costas, cara, é isso aí, vai lá, fala o que você quer ouvir, que é outra parada também que você tem que estar atento. Porque nem sempre o que fala o que você quer ouvir, ele está te ajudando naquele momento. Sim. Eu estou vendo que você está indo para um buraco, não, Lu, vai lá, isso aí, segue. E tu cai no buraco, e cadê eu ali para te dar a mão, para te levantar? Então isso é difícil também no teu processo, para a gente poder fazer isso. Eu acho que é um todo, né? Você vai escutar muitas vezes, porque muitas pessoas não acreditam que aquilo ali vai dar certo, e por diversos fatores, às vezes com medo de dar errado para você mesmo, outros, né, tipo, né, nutri, né, já vem com aquela coisa sementinha, vai dar errado. Gente, ok, se der errado, tudo bem, eu vou consertar, mas eu quero aquilo ali, e eu vou fazer acontecer. Eu acredito que quando você vira a chave para isso, tipo assim, as pessoas estão falando e você vira e se concentra no que você está fazendo, eu acho que é libertador. Porque você consegue fluir, você consegue falar sobre o que você está fazendo. Quando você estuda sobre empreendedorismo, você vê grandes histórias de sucesso que jamais você imaginou. Nem a gente que, confia no que está fazendo, fala, o cara foi usado. E foi lá e fez e deu certo. E muitas vezes outra pessoa vai fazer a mesma coisa e não vai dar. Você sabe o que eu acho mais interessante? Você está falando, eu estou pensando aqui. É que geralmente, né? Você pode dar você está muito mais na minha frente em relação a isso. Mas geralmente, quem dá opinião não viveu e nunca vai viver o que você viveu. Ou o que você está vivendo naquele momento. Porque a pessoa fica muito presa. Ela faz um julgamento de algo que ela não tem conhecimento. Do tipo, cara, eu vou montar uma casa de festa. Mas peraí, tu tá louco, vai montar uma casa de festa? Mas você que está falando, você tem casa de festa? Não. Você já trabalhou nisso? Não. E às vezes o cara trabalha em algo nada a ver.
mas ele te julga, ele te critica, ele vai dar a opinião dele como se fosse o sabedor do... Porque tem aquela pessoa que tem um espírito empreendedor, Sim. tem aquela pessoa que ainda tem que aprender e tem a pessoa que nunca vai ser. Sim, isso aí. Não adianta. Não adianta, se você hoje buscar no país o número de empreendedores, uns começaram para sobreviver. Sim. Porque não tinha opção e vai. E depois, ok, se acham, ou se encontram uma coisa ou outra, ou até muda, mas ele continua. Você citou aqui que você passou por esse processo. Sim. Você pegou um caminho, você foi vender roupa e tipo, gente, aqui não é, eu recuo aqui, acelero aqui. Quer sair lá do CLT e fazer que nem eu, andar de carro velho e pagar R$3.000 de plano de saúde por mês? Não. Tem gente que prefere andar de carro novo e não tem plano de saúde. Mas é o que mais tem, tá? São escolhas. É o que mais tem. São escolhas. Realmente, você tem muito benefício? Tem. Mas, cara, se você for pensar que ali, aos 42 anos, eu tinha que responder que eu não ia ter mais filho porque eu não queria ou porque eu não ia ter mais filho para agradar quem estava me entrevistando. Ou seja, eu passei por isso algumas vezes também. A vaga que nós temos, você vai fazer bairro tal. Você acha que sendo mulher você vai conseguir fazer? Eu falo, gente, esse lugar aqui não cabe. Porque talvez eu vá e volte muito mais do que ele. E ele está me perguntando se eu vou. De repente ainda vai ter que carregar ele. Realmente. Você me lembrou uma história que aconteceu na nossa vida, que a Gianni engravidou, aí estava na indústria, né? Aí foi comunicar para a gestora dela na época, né, no momento. Aí, assim, cara, eu já tive várias que engravidaram e meu primeiro pensamento é, cara, que maravilha, porque assim, para mim filho é uma dádiva de Deus, cara, o maior presente do ser humano é ter um filho, é algo que é fruto seu que tá ali, né? E aí quando foi falar com essa determinada pessoa, ela falou assim para ela, mas você não vai ter mais nenhum outro não, né? Aí eu, sério que ela falou isso? E a mulher, né? E mulher, que se fosse um homem, né? Aliás, nem que fosse um homem, né? Porque aí é uma coisa pior ainda. Mas, sendo mulher, já geriu, já foi mãe. Cara, e ela, dá os parabéns primeiro, que você pense isso, Lu. Pensamento cada um tem o seu pensamento, é livre. Mas naquele momento, não, cara, respeita. Sabe? O cara já fica preocupado assim, putz, agora vai ficar de licença tantos meses e agora quem que eu boto no lugar? E outra coisa assim, licença é uma coisa que ninguém quer. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, escutei muito de um gestor assim, mas ela tá fazendo corpo mole, não sei o quê. Eu acho que ninguém queria ver como eu via minha filha nascendo com 1,415 kg, sem a sobrancelha formada, sem todo o corpo. E viver do INSS que eu caí para receber R$500 lá em Paquetá, na agência do Itaú, porque eu fui a Paquetá buscar R$500. Por quê? Não importa onde você trabalha. Eu trabalhava numa multinacional, isso não fez diferença nenhuma quando eu caí lá no INSS. Que eu tive que subir as escadas com ajuda, porque o INSS do nosso país, você tem que... Não tinha elevador para você fazer perícia do que você está doente. Então, pessoas sem perna, de cadeira de rodas, não sei o que, ficou lá comigo. E aí eu fui a Paquetá buscar R$500. Ali eu vi assim, gente, não importa onde você trabalha. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, assim, se era uma multinacional. Corpo mole, eu ia estar querendo deixar minha filha lá na UTI, lá em Paquetá, cheia de ponto para buscar R$500. Mas eu falei assim, eu vou nem que seja para buscar R$10. Sabe por quê? Porque eu trabalhei a minha vida toda para chegar aqui. E isso não vai me fazer desanimar, não. E quando eu escutei muito, né, que eu fazia corpo mole, que minha filha nasceu prematura, e quando eu abri os meus olhinhos, o meu gestor estava lá sentado com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia. Que ali ele viu, ela não estava fazendo corpo mole. Aconteceu. Então, assim, tudo aquilo que você hoje constrói, sendo empreendedor ou não, que você tenha pessoas na sua equipe, cara, aconteceu, né? Aconteceu. Dá volta, olha, apoia. Quando a pessoa não quer trabalhar, ou não quer ser seu parceiro, ele não vai ser do mesmo jeito. Sim. E sabe quem vai estar perdendo? Ele. Eu tive algumas mudanças, né, de equipe,
E eu lembro que tinha uma equipe que era muito redonda, e teve um movimento de troca, né? Vai um gestor para lá, outro vem para cá e tal. E aí, algumas pessoas dessa minha equipe caíram numa gestão que era mais, digamos, mão pesada, né? Para não falar outra coisa. Mão pesada. E aí me ligavam desesperados. Sim. Cara, agora eu estou desesperado. Mas vem cá, você quando estava comigo fazia? Fazia. Mas agora quer que eu faça mais do que o que eu fazia. Cara, vai se adequar. Vai viver o teu momento. Aquele ali é um momento que você tem que passar com aquela pessoa. E passa, Lu. Mas isso nada é para maturidade, sempre. Sim, né? sim. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo e tudo. Então, hoje, empreendendo, eu me vejo sendo uma líder, que é o seguinte, eu aposto em todo mundo que vem para mim. Se a pessoa vai dar um vacilo, né? Faz parte, e ela não quer trabalhar comigo. Isso aí. Porque eu toquei. Entendeu? Então, assim, eu quero crescer, eu quero que outras pessoas cresçam comigo. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu tenho meu buffet, se eu tenho casa de festa, lá pra casa de festa, vai todo mundo que trabalhou comigo. Maneiro. Olha que bacana. Você acha que eu tô com medo? Mas você tá pegando isso aqui que tá levando para outro. Gente, o sucesso que eu vou ter lá é o sucesso que eu tenho aqui, e eu não tenho esse medo. E você quer levar todo mundo para o sucesso, E eu quero com certeza. ampliar a coisa. Eu quero viver naquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu acho que muito do empreendedorismo é você parar para pensar assim, aonde eu quero chegar? Porque, na verdade, não tem um final. Você está sempre almejando. É infinito. Né? Porque hoje nós estamos aqui fazendo uma entrevista. Vocês têm esse negócio aqui. Vocês só vão ter esse? Não. Vocês têm outras coisas. Entendeu? Então as coisas podem. Você quer o quê? E mudam também, né? O grande empreendedor é ele ter um leque. E vou te falar que conversando com você está fazendo minha mente explodir mais ainda, né? Aí a Diana depois vai ficar no meu ouvido. Caraca, mas você já está pensando nisso. Já sei, a Diana vai fazer igual o Vitor. Acordou hoje vai falar de ideia. Não, porque assim, lá em casa... Mas lá em casa ele é você mesmo. A Luciana sou eu, entendeu? E ela é o Vitor, né? Que às vezes ela me freia. Então já sei. Mas o Vitor fala assim, Luciana, acho que não vai dar certo não. Mas aí eu vou lá, vamos mesmo assim. É igual então. Então, mas você sabe como é que eu faço? Não, eu vou com você, vai. Como é que eu faço? Eu faço assim, cara, eu penso em uma coisa e jogo pra ela. Aí a primeira dela é assim, ela vai olhar todos os pontos negativos, que pra mim é válido. Porque assim, ela tem que ver o que vai dar errado. Sim. Porque você montar algo e vai dar certo e tal. Pé no chão, você tem que, né? Não adianta. A gente sabe que tem as coisas somos sonhadores. Você tem que pensar no negativo para você criar saída para o negativo. Mas é só isso. Porque depois que montei, estruturei a ideia, cara, eu não olho para trás, Lu. Não olho. Eu não olho para o vai dar errado. Eu não olho para o isso pode acontecer assim assado. Porque eu já planejei isso na minha mente. Você vai lá e conserta. Sim, e vai fazer aquilo ali acontecer, gente. Sim, agora eu falo para ela assim, se eu estiver voando muito, me puxa de volta, porque assim, se deixar eu vou até entendeu? Não dá mais. Mas eu acho que tem que ser assim, né? É um equilíbrio. E porque se você não tiver esses sonhos, aí você não vai, você vai ficar muito limitado, você vai achar sempre que não vai dar certo. Pô, que bacana você chegar aqui hoje e falar assim, me identifiquei com ele na equipe. Ok, tudo no início. A nossa equipe é imensa, né, Lu? São 7 pessoas aqui, né? E daqui a pouco a coisa vai crescendo, é ele que vai dar o toque que você está precisando, precisa, né? Porque ele tem outros conhecimentos que você não tem e a coisa vai agregando e vai crescendo. Porque assim, essa daqui é a nossa primeira página, né? Então assim, na nossa primeira página, você tem que ter as pessoas que conectam com você. Sim. Você tem que gerar confiança nela para que ela tenha confiança em você. Isso é mútuo o negócio. E você vai crescendo, por que eu vou trazer outra pessoa, por exemplo, para colocar no lugar dela? Não, eu quero que ela coloque outra pessoa no lugar ali e que ela... Que vá junto contigo. Isso, a mentalidade é assim, se cresce um, tem que crescer todo mundo. Não dá para crescer você, Luciana, não dá. E quem está contigo vai ficando lá embaixo. Não, tem que ser algo gradativo, né? Então, aí é que está o grande lance do empreendedor, né? Porque aquele que fica, tipo, não, é só meu, eu tive essa ideia. Gente... vai morrer, Lu. Não vai. Não vai. Não vai deslanchar. Porque quem tem medo de dividir conhecimento, quem tem medo de coisa, não existe nada que é único. Vai, entendeu? Vai, a coisa vai fluir, vai acontecer. Verdade.
Nesse meio de festa, Lu, que você está vivendo, aí você teve alguma coisa que você fez que você não faria mais? Não, assim, o que acontece? Que não deu certo. A festa é uma coisa que vai mudando conforme a moda. Né? Eu não sou uma pessoa muito dentro, eu não gosto daquela coisa assim muito formal, né? Eu não me identifico com coisas assim muito do padrão, né? Eu gosto de ter liberdade de criar, eu gosto de trocar informações com o cliente, mas isso tudo a gente tem que estar ali, né, vendo o orçamento dele. Então, eu acho que o meu maior medo aliás, isso deve ser um grande desafio, né? Muito, porque eu acho que do coffee break à festa, o meu maior desafio é precificar. Porque como eu não quero nada muito amarradinho, eu não chego e falo assim, não, essa festa aqui custa X. Porque eu fico pensando assim, mas né, tem cliente que poderia... Então, eu gosto de ter uma liberdade de tipo, você de repente não tem X para gastar, mas aí dentro do teu universo, o que a gente pode fazer? Eu prefiro isso. Né? Então, Lu, mas você coloca o preço de acordo com localização ou de acordo com o cliente, ou você tem um preço fixo que serve para todo mundo? Sabe o que é engraçado que eu tô lembrando aqui? Que eu mesmo acho que eu já fiz isso com você. Eu tinha R$50 para fazer um coffee. E eu acho que eu mandei... Choradeira. Olha as tragédias. Tem alguma coisa que dá para fazer com R$50? Momento tragédia, guarda aí. Gente, mas não isso tem mesmo. Isso pra caramba, principalmente muito, representante. Tem muito. Mas aí você consegue adequar, né? Tira um biscoito. Tira o bolo. Mas uma maneira que assim, você não perde o cliente, mantém a qualidade do teu serviço e fideliza ele contigo. Exatamente. Só quando assim, não vai dar, porque assim, ele precisa diminuir, mas ele tem 30 pessoas. Não, então a gente vai vendo o que pode ser feito. Dá para ser feito? Vai dar o quê? Ok, vamos continuar. Entendeu? Então, eu quero primeiro escutar. É igual quando você vende a festa e que a pessoa, sabe, já vem com aquilo meio que, porque olha, porque a pessoa vem sonhando também, né? A festa é sonho. Quando a pessoa cai na real no custo, aí ela já vai, não, eu quero assim, eu quero assado. Mas é muito engraçado que, em toda a minha experiência, tem mães que amam bola. Vou investir em balão. Outra não. Eu amo doce. Outra, não, olha, eu não gosto de lembrancinha. Eu vou fazer só aquilo ali. Você cria um perfil do teu cliente em relação a isso? Para você dar o preço também? Não. Do tipo, você sabe nesse exemplo, que você sabe que uma gosta mais de bola e você, no teu kit, tem X bolas. Aí, ou ela vai acrescentar, ou ela vai ficar com aquele básico. Tá. Você dá as opções, fazer de fora. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de trocar essa informação. Por exemplo, cesta. Eu criei um catálogo de cesta. Ele nunca é usado. Porque, gente, porque cada um gosta de uma coisa, eu quero né? entregar uma cesta, mas olha só, ele não come chocolate. Mas ele adora vinho. Olha, esse é fitness. Não come nada disso. Gente, então é o seguinte, eu mando o catálogo. Você nunca é aquilo ali. Eu adoro esses exemplos, porque a gente às vezes cria uma coisa assim, não, isso aqui vai ser... Aí, na prática, não funciona. E é legal as pessoas saberem que nem sempre vai funcionar. E é assim. Entendeu? Então, assim, então eu boto um preço X que vai atender e vou remanejando e vou fazendo aquilo. É igual a casamento, gente. Cada um chega com um sonho, aí quando você vai ver tudo e tira. O importante é que no final tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E fica E essa troca e tudo, assim. Então, é uma diversão, realmente. Né? Eu gosto de criar as coisas e sair da mesmice. A gente no marketing digital, né, quando a gente faz um estudo de persona, a gente cria, né? Cria um avatar ali. E aí a gente começa a idealizar com a nossa ideia aquilo. A gente pega um mercado que a gente não tem muito conhecimento. Então, você vai idealizar dentro do teu conhecimento e com a pessoa que a gente vai lançar, que é o expert, a gente tenta idealizar como é que seria o cliente dele. Só que não é receita de bolo. Eu posso idealizar um perfil aqui, de botar 10 tópicos lá de perfil,
e aproveitar 5. Os outros 5 não tem nada a ver com aquele determinado cliente. A gente tem que fazer essa adaptação. Isso aí eu acho que é constante, e assim, né? É festa. Porque festa, então, acho que é muito mais. Então, a pessoa vai para as redes sociais, que isso hoje é muito fácil, a pessoa pesquisa 1000 coisas e tudo. Ou realmente ela pode fazer aquilo que ela idealizou ou não. Então tá bom. Sim. Não. Então o que está dentro da tua realidade? É isso. Então beleza. Entendeu? Você sabe que hoje até lá, montando na casa de festa toda a parte administrativa, eu estou levando isso lá vai ser no Bosque Festas Recreio, né? Lá no Bosque vai ser exatamente isso. É um espaço múltiplo. Então a pessoa vai chegar e falar assim, eu quero casar. Vai casar ali. Eu quero fazer um café da manhã. Tem tudo. Maneiro. Entendeu? Então assim... O próprio local consegue fazer esse ambiente. E ela entendeu que comigo ia ser... Porque, gente, mesmice, nós já temos todas por aí. E você sai do quadrado, né? Sai do quadrado. Você quer fazer uma festa Padrão Lu Bombom. Padrão Lu Bombom. Isso aí. E aí, você vai... Entendeu? Sai da caixinha. Sai daquela coisa. Porque, gente, as pessoas já estão... acostumada com a mesma coisa. Com a mesmice. Cara, igual às vezes a gente vai no restaurante, eu não sei porque eu tô com restaurante, acho que é porque eu tô com fome. A gente vai no restaurante e aí o cara tem um cardápio lá e você fala assim, não, eu não quero a batata, eu quero a salada, por exemplo. Vou falar isso só geralmente eu faço o contrário. Mas eu vou falar batata, aí o cara, não posso trocar. Por quê? Já tá tão formal aquilo dali. Aí o cara, você vai tirar um item que tem no cardápio e bota, a gente não pode fazer. Cara, é isso. O cara, ele tá perdendo um cliente, porque assim, provavelmente eu vou ali comer hoje, que eu já estou ali, mas eu não volto. Porque o cara não consegue trocar algo que é básico. Verdade. E aí ele usa, e sabe o que ele faz? Ele terceiriza. Não, mas é o nosso sistema. E o cara, qualquer programador altera um sistema desse aí. E aí joga para terceiro mais uma vez. O cara não quer ter o trabalho. Sim, não quer. É mais fácil vender. E o cliente percebe isso, né? Isso é muito nítido. Não vai querer voltar mais na situação assim. É só coisa formal. Gente, o papo tá bom pra caramba, mas a gente tem tempo, né? Mas a última coisa... Não, eu tenho uma pergunta também. Então não é a última, é a penúltima. Se você tivesse que dar uma sugestão ou uma ideia para alguém... Você copiou a minha pergunta, né? Que está querendo fazer essa transição, né? Sair da CLT e empreender. O que você diria hoje? Que eu acho que você tem bastante Mas assim, Lu, quer empreender do zerão mesmo, não tem nada. Cara, o que eu preciso? Assim como você começou, né? Que você falou que não tinha nem capital direito. Então, se você fosse dar um passo a passo, assim, um resumo, um passo a passo. Primeiro você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Eu acho sempre... Eu sei que não tem receita de bolo, que a gente já falou aqui, né? Eu acho que para você empreender, de repente, seria interessante você, mesmo já estando no CLT, já assim, o que eu gostaria de fazer como hobby, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que eu já tinha passado a minha vida estudando sobre festas, lendo, vendo, entendeu? Me aprofundando naquilo ali. Então, quando eu tomasse a decisão, eu já, estou... Conhecimento, Você já sai na frente, né? Já sai na frente. Não estando, o que eu acho que acontece com a maioria dos brasileiros, né? Que deixam para fazer essa troca quando a coisa acontece. No perrengue. Também está tudo bem, porque eu acho que o pior de tudo é você não tentar. Tentou, gostou, vai à luta. Então, primeira coisa é você ter a certeza de que você precisa se adequar, né? Como pessoa, família, tudo, para uma nova realidade, tá? Porque empreender não é fácil. Não é. E não tem receita de bolo. Verdade. Então, você vai fazer as coisas como você acha que tem que ser, se aprofundar no conhecimento daquilo ali. Já visto que eu fiz isso, mesmo não sabendo cozinhar nada, mas eu fui estudar sobre gastronomia, eu fiz cursos para poder entender da coisa, mesmo que não seja você que vá botar a mão na massa. Conhecimento é fundamental, organização e pensamento. Eu quero realmente fazer isso? Faça. Porque se você não vira essa chave, não adianta. Você vai fazer milhões de coisas, você vai fazer o teu investimento, você vai criar, você pode ter capital de giro, você pode fazer tudo. Se você não tem essa certeza,
dentro de você, não faça. Agora, se você tem, vai lá e faz. E muitas pessoas falam isso, que empreender não é fácil. E qual é o gostoso de empreender? É você saber que você se adequa. Quando você tem essa virada de chave, que você fala, não, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, né? Eu contei para vocês que eu acordo às 3h30 da manhã, entendeu? E isso não me pesa. Eu faço Você porque fica eu leve. gosto. Eu me comprometi comigo fazendo aquilo. Então, para mim, é isso que eu falo para minha filha, inclusive. A Valentina, ai meu Deus, mas esse ano eu tenho que acordar cedo, eu não sei o que. Olha, filha, eu falei para ela, se isso não está te fazendo bem, vai estudar de tarde. Você sabe por quê? Porque carregar isso já como um peso não é legal. Porque você já acorda falando assim, é igualzinho quando você vai trabalhar, meu Deus do céu, lamentando. tocou a música do Fantástico, amanhã já começa. Não, amanhã é outro dia, eu vou curtir. Se você não está curtindo, não faça. Isso aí. Entendeu? Porque eu tirei, não me pesa. Agora, lógico, no início de ano, eu queria fazer minha unha, pintar meu cabelo, mas eu não podia. Porque Abriu o mão. dinheiro aqui, ó, é ali, ó, empreender. Para investir. Porque tem vez que você vende, tem vez que você não vende. E é você se adequar. Ah, mas Luciana não tem carro zero. Tá bom, eu não quero carro zero, eu quero ter plano de saúde. Então são escolhas. Quais são as suas escolhas? Mas são valores, né, Lu? Tem valores que para você é um, para mim vai ser outro, para ela vai ser outro. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer achar que você vai empreender hoje, que você vai ser um empresário de sucesso no dia seguinte. Sim. O sucesso É é um uma coisa processo. de um processo. E o sucesso para um não é para o outro. Às vezes você tem um conhecido que o cara tem um carrão maneirão do ano e tal, mas ele mora numa casa que, se bobear, é mais barata do que o carro que ele tem. Exato. E você tem o oposto, o cara que mora muito bem, que nem carro tem, mas ele tem uma qualidade de vida ali para Muito ele, boa. que esse é o sucesso dele. Exato. E cada um é feliz do seu jeito. E ao contrário, quem empreendeu e viu assim, caraca, eu achei que eu dava para empreender. Ok, vou voltar a trabalhar porque eu prefiro. Gente, legal. Entendeu? O grande lance da coisa é você viver melhor. Porque se a gente for parar para pensar que nessa trajetória, né, o trabalho, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, muito mais do que no lazer, se a gente não fizer aquilo que está fazendo bem pra gente, cara, acabou. Então, sabe uma coisa que eu vejo muito em você? Que assim, toda a sua fala, desde o início, quando a gente começou a conversar, isso eu já sabia um pouquinho, né? Você fala sempre do teu trabalho, mas isso envolve o amor, né? O gostar daquilo que você faz, Exatamente. isso é fundamental. Então, assim, você hoje acorda às 3h30 da manhã, você falou que não tem peso, né? Se você talvez tivesse que acordar às 3h30 da manhã para trabalhar numa outra empresa que não fosse a sua, né? Pra trabalhar para alguém, cara, você ia acordar muito mal. Eu nem sei se você dormiria. Porque não é só a música do Fantástico, tem todo aquele processo. Tudo, E, cara, será que alguém vem tudo. trabalhar comigo? Não vem? Então, o peso é maior. E é justamente o que você está tirando da tua filha, da Valentina. Né? Você está tirando esse peso dela e dando opção para ela. Ó, você pode estudar em outro período, que para você vai ser mais tranquilo. Porque, entendeu? É isso, porque não adianta você já todos os dias pensar que aquilo ali é um martírio. É isso aí. Ai, meu Deus do céu, já vem, já vou, não sei o quê. Cara, para. Ou então, assim, é o que temos para hoje. Cara, o empreendedorismo. Ah, hoje, pô, a venda ontem não foi legal, tô chateada. E se permita também, porque é através disso aí que você vai construindo a tua história. Ô Lu, era a última, né? Mas eu vou só mais um, vou abusar um pouquinho. Dá, Pedrinho? Pode, Pedrinho? Pode, né? Você tem um dia que você tira somente para fazer venda? Você tem esse tempo? Exemplo, hoje eu quero fazer propaganda da casa de festa, eu vou me dedicar a gravar vídeo ou entrar em contato com alguém, ou isso vai tudo no automático, vai tudo... Você consegue encontrar um espaço na sua agenda para fazer isso? Eu já tentei planejar, assim, vou fazer tal coisa aqui. Só que eu percebi que a emoção, né? Porque para mim, assim, eu vou falar sobre aquilo ali da festa, caramba, chegou aquilo muito legal. Para mim, aquilo é naquele momento. Então, eu já venho com o texto, eu já consigo visualizar aquilo acontecendo, eu já quero falar sobre aquilo. Eu acho que tem que ter as duas coisas. É você tentar se planejar para o tempo que você trabalha e o tempo que você não trabalha, porque empreender também é isso. Você, a partir do momento que você não coloca um limite nas coisas, acaba que daqui a pouco você está trabalhando 24 horas. Eu falo até em relação à captação de clientes, de novos clientes. Você não tem, então, um dia específico, hoje eu vou só fazer venda disso. Não tem, porque comigo
acontece muito automático. Entendi. Mais do que eu imaginava. Acaba um indicando o outro, né? Exatamente. Então você acaba não precisando Não, desse espaço para poder... Por indicação. Então é uma coisa mais automática. Já teve tempos de eu ter que melhorar, inclusive, o meu atendimento, porque chegava um ponto que eu não conseguia responder todo mundo, ou tá faltando um Você tem um contato para todos esses seus serviços? Um contato só. Lua, hoje, assim, a pessoa que quer procurar o seu serviço, qual ela entra por onde, como é que ela chega até você, o que ela... Então, Momento jabá agora, Lua. isso. Festas, né? Valentina, coisas e tal. Buffet, Valentina, gourmet e tal. E já a parte do coffee break vai ser o Valentina, delivery e tal. Tudo no Instagram. Tudo no Instagram. Tá. Então eu fiz como se fosse ali um caminho para cada segmento. E o telefone para contato? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, tá? A casa de festa já ainda tem a casa de festa. Já tem o Instagram, que é o No Bosque Festas Recreio, tá? Que sou eu que comando também ali o Instagram. Ele já entrou no ar, né? Já tô ali botando a obra, já tô botando tudo como é que vai ser. Vamos botar o podcast para seguir tudo, né? Com certeza. Exatamente. E aí o contato da casa de festa que é diferente, porque aí ali é um outro número de telefone, um outro e-mail. Né? Mas basicamente... Mas lá no Instagram tem o contato? Tem. Beleza. O contato. E hoje eu tenho, então, ali, além do meu Instagram pessoal. Nossa, é muito Instagram para tomar conta, hein? Meu Deus Mas do céu. facilitou muito. Assim, a visão do Porque meu ficou cliente, porque eu tenho dividido. cliente só de café da manhã, eu tenho cliente que é só de festa, eu tenho cliente que é só de buffet. Então ele consegue ver o que eu vendo de cada serviço ali dentro. Maneiro. Agora também tem aquele cliente que é para tudo, né? E aí esse entra nos 3, nos 4 aí, vai... Sabe por quê? O que acontece? O cliente que hoje ele compra um café da manhã comigo, pode ser que ele... aniversário do meu filho, ou então fulano está procurando alguém que quer fazer festa. A Luciana faz. Maneiro. Lua, a gente queria te agradecer. Muito eu que obrigado agradeço, por ter gente. vindo. Cara, pra gente é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Eu tenho aí diversos amigos que estão como vocês, como eu, empreendendo. E é assim um prazer enorme da gente trocar. Né? E vai ser muito prazeroso acompanhar o canal de vocês. Que bom, a gente precisa muito da sua ajuda, tá? Outros exemplos de sucesso, sim. Né, de experiências, para que a gente possa crescer também. E é legal também, porque assim, todo mundo acha, vou empreender e tal. Tem pessoas que acham que vai ser uma coisa rápida. E existe todo um processo, né? E as pessoas trazerem esse processo, como você trouxe, né? Saber que tem que se reinventar, saber que vão surgindo outros braços, né? Que você nem imaginava. Eu acho que isso tudo é a magia do empreender também. Isso. E é muito gostoso. Foi muito bom ter você aqui, muito gratificante. Cara, e o melhor de tudo, demais. assim, se a gente não tivesse isso aqui, a gente não iria saber dessas histórias todas, né? Que pra gente é um aprendizado e pra quem vai nos assistir também é muito grande, né? E é muito bom, gente, a gente compartilhar. Compartilhar sucesso, compartilhar os erros, tudo que foi e que teve que acontecer pra gente chegar nessa caminhada. Que bom, Lu. E último recadinho, Janinha. Para não esquecer de se inscrever no canal, Isso. dar o seu like, compartilhar, tá? Compartilha com os amigos. Seguir todos os canais da Lu. Os canais da Lu. Nosso Instagram aí. também, eu e ela sócios. Vai estar aí na descrição todos os canais, tudo bonitinho. Então é isso. Aí. É muito Vai bom, lá. gente. Obrigada. Valeu, gente.